Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui na nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, meu par de vaso hoje, nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Hoje, sem o tradicional verde, estou de azul, que, enfim, causei uma confusão com as camisas e hoje estou de azul. Matheus, põe aqui no meio pra nós. Põe aqui no meio aqui. Vem cá, Bruno. Nós dois aqui, é o par de vasos. Aqui. Olha que belezinha. Nós dois de azul. Olha que espetáculo. É um espetáculo esse programa. Hoje ficou bom também, Brunão. Parabéns, hein? E olha só, aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho da Hora do Esporte. Deixa eu ver se vai dar aqui, Luizão. Aquele nosso aqui, maroto. Aê, Luizão, deu aí, que beleza. Outro retorno hoje, mas hoje deu, Luizão. Que beleza. Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora, tá certo? E olha só, a gente começa o programa de hoje falando do empate do Joseense fora de casa contra o Paulista, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4. O Tigre chegou a abrir 2-0, mas cedeu o empate com lances polêmicos, hein? Vamos ver como é que foi a partida? Solta, Matheus! Jogando no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí, a primeira chance de perigo foi para o Joseense. Emanuel dominou na intermediária e soltou o sapato. Lucas Gomes espalmou para o meio da área. Iago, livre, só completou para o fundo do gol vazio. Mas o Bandeira lá em cima já marcava o impedimento. Olha o detalhe, na hora do chute do Emanuel, parece que o Iago está realmente um pouquinho à frente da marcação. Gol anulado, segue 0-0. 6 minutos depois, o Paulista respondeu, falta pela direita, Vitor Hugo fez o levantamento para o meio do pagode, Luan saiu mal e Lucas Silva tocou de cabeça, no susto, para fora, sorte do Joseense. Aos 20, o Paulista chegou de novo, cruzamento de Renato Marola, a bola pingou no meio da área e Vitor Hugo chegou de cabeça para fácil defesa de Luan. Aos 35, Kevin recebeu na intermediária, viu o clarão e arriscou. A bola saiu forte, mas sem perigo para o gol de Lucas Gomes. No finzinho da primeira etapa, aos 49, falta da intermediária para o Joseense. Kevin e Diogo na bola. Diogo ameaçou, mas Kevin veio para a batida, que explodiu no travessão. No rebote, Iago, livre, só completou para o fundo do gol vazio. Aberto o placar em Jundiaí. É para o Joseense. Iago é o nome do gol. Paulista 0, Joseense 1. E esse foi o placar do primeiro tempo. Já estamos no segundo tempo e logo no primeiro lance de perigo saiu o gol do Joseense aos 7 minutos. No contra-ataque que começou no campo de defesa, Emanuel foi lançado na esquerda, carregou e tocou entre os zagueiros para Iago, que dominou dentro da área e bateu na saída de Lucas Gomes para fazer o segundo do Tigre do Vale. Contra-ataque rápido do Joseense, Emanuel num belo passe para Iago, que com categoria tirou de Lucas Gomes para fazer o segundo dele no jogo, o segundo do Joseense na partida. Iago foi para a rede, Paulista 0, Joseense 2. Só que 6 minutos depois, falta para o Paulista aqui na esquerda. Vitor Hugo veio para a batida de perna direita, pé trocado, perigo aumenta. Ele bateu no segundo pau, a bola viajou e entrou direto, gol do Paulista. Mas repare no replay, o zagueiro Fernando Dias chegou com o joelho na altura da cintura do goleiro Luan, deslocando o goleiro para dentro do gol. Falta não marcada pela arbitragem e o Joseense prejudicado. E o juiz deu gol para Vitor Hugo, que não tem nada com isso. Diminui o Galo da Japi. Paulista 1, Joseense 2. Aos 18, Renato Marola perdeu na linha divisória de campo para Emanuel, que viu o goleiro Lucas Gomes adiantado e arriscou. A bola viajou e o goleirão tocou nela antes de sair. Escanteio para o Tigre, que acabou não dando em nada. Aos 20, Paulista pela direita, com Renato Marola, ele rolou por baixo. Christopher, que ia passando da bola, se recuperou, brigou, dominou, girou e bateu rasteiro no canto direito de Luan, que se esticou, mas não chegou. Para empatar o jogo em Jundiaí, Christopher foi para a rede e é para o Paulista, tudo igual no Jaime Sintra em Jundiaí. Paulista 2, Joseense também 2. Aos 31, Joseense no ataque pela esquerda, Lucas Perninha fez o cruzamento para o meio da área para Lucas Lima, livre, tocar de primeira, fraquinho no meio do gol, para fácil defesa de Lucas Gomes.
Aos 39, o joseense chegou aqui pela direita. Lucas Lima recebeu e rolou para Emanuel, que dominou e soltou a bomba. A bola ia escapulindo do goleiro Lucas Gomes, mas ficou com ela. E o placar terminou mesmo assim. Final no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. Paulista 2, joseense também 2. Pois é, Brunão, em termos de resultado, é claro que é um ótimo resultado. Você vir lá de Jundiaí com esse empate, sabendo inclusive que o joseense joga por mais um empate para se classificar, mas fica um gostinho amargo devido ao joseense ter aberto 2-0, tomar um gol irregular, como foi ali. A gente vai, inclusive, vai rever esse lance, pelo menos na minha opinião, é irregular. Quero saber também da sua. Como eu disse, em termos de resultado, ok, baita resultado, mas fica aquele gostinho amargo devido ao São José, o joseense, ter aberto 2-0 e tomar o empate. A gente falava, né, que o momento do joseense é melhor do que o do Paulista, né? O Paulista começou muito bem quando os dois se enfrentaram. O Paulista venceu só por 1-0 em casa, né? Muito também pelo fator calor, né? O fator sol que não teve nesse jogo, porque o jogo foi à noite, enfim. Agora também o clima está mais fresco, o verão já passou. Então, aí o joseense conseguiu impor o seu jogo, conseguiu fazer valer o que fez durante boa parte da primeira fase. Só que aí o primeiro gol do Paulista acabou sendo um gol que claramente foi irregular, foi falta no goleiro, e aí acabou o joseense, talvez muito por conta disso, ficou um pouco baqueado, né? E aí acabou tomando o segundo gol também. Mas o joseense não se intimidou, né? Foi pra cima, ainda tentou o terceiro, teve alguns momentos bons para tentar o terceiro gol e não conseguiu. Pois é, e você falava, né, da possibilidade de um bom público lá no Jaime Sintra. Realmente tinha um bom público lá no estádio, pressão do torcedor, também é fanático lá no Jaime Sintra, em Jundiaí, time que disputou Libertadores, disputou Campeonato Paulista na elite, hoje está na 4ª divisão, uma nova realidade, mas o torcedor lá realmente é bastante apaixonado, é um time com bastante tradição aí no cenário do futebol paulista. Mas tivemos lances polêmicos durante a partida, teve até um que eu nem coloquei nesses melhores momentos. Coloca o primeiro lance, é uma bola na mão, reclamada pelo Augusto Ambrosio, olha só a jogada. Você vai ver ali a jogada do José, deixa eu ver se é isso aí. Primeiro é o gol, né? Sim, primeiro é o gol, perdão. Tá, a gente está vendo o gol aí, o gol que foi anulado do joseense, olha lá. Ó. Me parece, Bruno, não sei o que você acha, me parece que o Iago, ele tá um pouquinho à frente ali da marcação na hora do chute do Emanuel. A gente vai ver de novo ali, ó. Olha só, tem o chute do Emanuel, muito forte o chute, o goleiro espalma para o meio da área, e aí o Bandeira, logo na sequência, ele já marca o impedimento. Olha, na hora do chute, a Beth ali aproximou. Me parece que o Iago está com um pouquinho na frente do tronco. O que você achou desse lance, Brunão? O zagueiro ele fez uma linha burra involuntária, né? A linha burra é quando o zagueiro, ele propositalmente ele se projeta para frente para deixar o atacante em impedimento. E aí só que ele moscou, né? Ele viu o chute e ele não fez essa linha pensado, né? Só que aí ele deu uma moscada lá, só que o Iago realmente achei que estava um pouquinho à frente, talvez com pouquinho, não meio corpo, mas quase meio corpo à frente. Então, acho que esse impedimento foi bem marcado. Aparentemente, então, a arbitragem acertou. A gente entende ali, o Augustão Ambrosio aqui embaixo, estava aqui, né, próximo ali no banco de reservas, reclamou uma barbaridade, mas acho que nessa arbitragem acabou acertando. Vamos ver o segundo lance, que acho que agora é o do lance da bola na mão. Olha lá, bola por baixo, o zagueiro afastou, pegou ali no ombro, no braço do seu companheiro. Para mim, Bruno, completamente involuntário. Você não tem nenhuma menção do jogador querer estender ali, ganhar amplitude. Ele está correndo, movimento natural de corrida, e a bola pegou no seu pé. Uma bola muito rápida. O zagueiro, inclusive, foi tentar tirar ali aquela bola desequilibrado. Para mim, lance totalmente involuntário. Que pega no braço, não tenho dúvidas, mas completamente involuntário. Para você? Também. Teve um lance do jogo do São José, que teve um lance praticamente igual. Sim. Que o zagueiro vai tirar e aí bate no outro zagueiro, só que foi isso. A bola nem estava em direção ao gol, ela estava indo contrário. Claro, né? Foi contra o Rio Claro? Eu não me lembro o jogo, mas estava vindo contrário, enfim, não estava indo em direção ao gol, mas estava vindo o zagueiro tirou e bateu no braço do outro zagueiro. Então, a bola não estava nem indo para o gol, enfim, não impediu o gol do José, o que seria o gol do joseense, então acho também que nada a marcar. Então acho que nessa daí também mais um acerto da arbitragem na partida. Agora, esse lance aqui realmente complicado, e o árbitro estava bem posicionado. O primeiro gol do Paulista, cobrança de falta, a gente já viu ali nos melhores momentos, cobrança de falta alta no segundo pau, aí chega o zagueirão da equipe do Paulista, olha lá, ele chega por trás, olha lá, a Beth até aproximou, olha lá, ele chega com o joelho,
Ele está inteiro na bola, o goleiro do José. Olha lá, ele ia pegar, estava nas mãos dele, bem posicionado o goleiro, e o zagueiro chega pulando com o joelho à frente. Ele saiu como se fosse um goleiro, né? O goleiro costuma colocar o joelho na frente para se proteger do atacante, agora o zagueiro que fez isso, acabou empurrando o goleiro para dentro do gol, desequilibrou e ele acabou tomando o gol, tanto é que a arbitragem deu gol para o rapaz que chutou a bola. Para mim, falta não marcada, erro gravíssimo da arbitragem que prejudicou o Joseense, que vencia naquela oportunidade por 2-0. Falta clara. A gente não pode dizer aqui que o Paulista não poderia fazer 2 gols e empatar a partida depois. Sem dúvida. Mas abriu, né, abriu essa chance para o Paulista empatar a partida, talvez até quase virar. Uma falta clara em cima do goleiro, né? Dentro da pequena área ali, não é que o goleiro seja intocável, mas ali dá para ver que... E o árbitro está bem posicionado, olha ali, ó, tá na entrada da grande área aqui, ó. E dá para ver que o rapaz foi com o joelho, o zagueiro foi com o joelho, à frente atingiu o goleiro do Joseense com o joelho que, como você bem disse, o goleiro estava inteiro, o Luan estava inteiro na bola, iria pegar, se não defender, ficar com ela e espalmar para escanteio, ou seja, não sairia o gol. Mas por causa desse joelho, desse choque aí, que o goleiro está olhando para cima, né? Ele não consegue ver embaixo o que está acontecendo. Então trombou, acabou tirando o goleiro da jogada. Mesmo se não tivesse o joelho na jogada, entendo eu que a carga que o zagueiro faz no ar em cima do goleiro, já havia o desequilíbrio do goleiro e já aconteceria ali a falta. É que o joelho é um agravante, né? Exatamente. Foi uma coisa que foi além do só o encontrão. Guardadas as devidas proporções, chega até a ser uma agressão. Claro que ele não teve, aparentemente não teve essa intenção de agredir, mas poderíamos até considerar como uma agressão. Foi com o joelho esticado ali na altura da cintura do goleiro, desequilibrou ele totalmente, falta não marcada, prejudicou o Joseense nessa, mas não tem nada não. O jogo, Brunão, eu acompanhei os melhores momentos depois, em uma parte da partida, os ânimos estavam muito exaltados durante o jogo, talvez até por conta desses lances aí equivocados. Já tinha na cabeça da comissão técnica do próprio Joseense um gol mal anulado, que a gente viu que não foi, teve também outros lances, a bola na mão, que também eles interpretaram que seria pênalti e também a gente viu que não foi. Então os ânimos estavam muito acirrados, discussão dentro de campo, aquelas rodinhas que teve que apartar. Eu acho que o jogo vai ser nitroglicerínico no próximo sábado aqui no Joaquinzão. Também acho. O Joseense, ele tem 2 pontos aí, tanto o Augusto quanto o auxiliar dele, o Giovani, eles são muito, assim, eles fazem muito embate com a arbitragem, né? Sempre tem uma reclamação a fazer quanto à arbitragem, principalmente o Giovani. Mas o Giovani tomou amarelo ontem. Então, ele sempre sempre tá lá falando, sempre tá reclamando, enfim. Não é uma característica deles, não puxando a orelha nem nada, é só uma coisa que eu relatei, que eu vi, eu acompanhei o Joseense em boa parte do campeonato e eu conheço o Giovani já de outros tempos. Então o Giovani sempre tem essa questão de reclamar bastante com a arbitragem. E aí, enfim, jogo de mata-mata, né, que já tem esse ingrediente a mais, né, acaba tudo sendo elevado à máxima potência. Portanto, sábado que vem, estádio Joaquinzão, 3 da tarde, e a decisão. Somente um passa e a gente espera que seja o Tigre do Vale. Matheus, para a gente ir para o intervalo, coloca para a gente aqui todos os resultados, jogos de ida das quartas de final, todos os jogos foram no sábado. Colorado de Caieiras perdeu em casa para o União Barbarense 1-0, Nacional sapecou São Caetano, hein? Lá no Nicolau Alaion 3-0, Araçatuba perdeu em casa para o Taquaritinga 1-0 e empate Paulista e Joseense 2-2. Jogos da volta, 3 jogos serão no sábado. A gente vai ver ali, ó, Taquaritinga e Araçatuba, São Caetano e Nacional e Joseense e Paulista, os 3 jogos às 3 da tarde. No domingo, jogo isolado, União Barbarense e Colorado. Esperamos aqui, ó, que o Joseense esteja classificado. Segunda-feira a gente vai trazer todos os detalhes, se Deus quiser, da classificação do Tigre do Vale, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta tem muito basquete para você, masculino e feminino. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta para falar de basquete. Na sexta-feira, o time feminino do São José foi até São Luís, no Maranhão, para enfrentar as atuais campeãs da LBF, a Liga de Basquete Feminino. E como a gente imaginava, né, a parada era duríssima e não deu para o São José, que foi derrotado pelo placar de 79-57 para as maranhenses, que se mantêm com 100% de aproveitamento na competição, Brunão. Agora são 5 jogos e 5 vitórias. Bonito o ginásio lá. Bonito, é o Castelinho. Não tinha visto. Bacana. A gente sabia que ia ser, como você falou, uma parada dura, né? O Sampaio, que há algum tempo já vem fazendo bons campeonatos e
e é o time mais forte, né? Era junto com o Ituano, hoje o Ituano não tá jogando mais, esse ano não tá jogando mais, mas foi uma pontuação não muito discrepante, né? Então o São José aí, dentro dos seus limites, está fazendo bons jogos, né? Fez um bom jogo contra o Corinthians, perdeu, depois conseguiu 2 vitórias, agora conhece mais uma derrota, mas mesmo assim tá fazendo um bom jogo, né? Tá tentando fazer jogos parelhos contra os adversários. Discrepante foram as parciais. Ó, pra você ter uma ideia, Brunão, que jogo louco. O jogo foi 79-57 para a equipe do Sampaio, mas olha só, primeiro quarto foi 5-22. 5 para o Sampaio e 22 para o São José. E o Sampaio estava com time reserva, não. O Sampaio estava com as principais jogadoras. Não sei se entraram com aquele afinco. Então foi 22-5 para o São José, o primeiro quarto. Só que o segundo veio o troco. 32-7 para o Sampaio. É isso mesmo, 32-7. O jogo já foi para o intervalo com 37-29 para as maranhenses. Terceiro quarto, nova vitória do Sampaio, 24-10, levou o jogo para os últimos 10 minutos, 61-39 para o Sampaio, aí no último quarto, os últimos 10 minutos, 18-18, placar final, 79-57. A Manuela Rios foi a cestinha do São José com 12 pontos, 2 rebotes e uma assistência, seguido pela Lau Isaías, 10 pontos, 11 rebotes, double-double para ela e uma assistência, seguido pela Jennifer Munhoz, com 9 pontos, 4 rebotes e uma assistência. Pelo lado da equipe do Sampaio, a Sassá, jogadora de seleção brasileira e tudo mais, 21 pontos, 12 rebotes, double-double para ela, mais 2 assistências, seguido pela Gabi Guimarães, 20 pontos, 12 rebotes, outro double-double para a equipe do Sampaio Basquete, mais 2 assistências, seguido pela Laís Silva, que anotou 14 pontos na partida, mais 3 rebotes. É um baita time essa equipe do Sampaio, é a equipe a ser batida, é a equipe que vai buscar o bicampeonato, realmente muito difícil para o São José, mas como você bem disse, fez um confronto aí à altura das duas equipes, não foi um placar tão discrepante assim. Mas você falou uma coisa que me fez relembrar o jogo contra o Campinas, o São José começou o primeiro quarto muito bem, fez discrepante o primeiro quarto, aí no segundo já caiu. Aqui o São José não perdeu o segundo quarto, mas assim, demorou 5 minutos para pontuar, enquanto o Campinas começou a pontuar e o São José não achava um jeito de pontuar. Então talvez seja uma coisa assim que o Leandro deve ter percebido já, de arrumar, né, de treinar. Começa o primeiro quarto muito bem, mas chega no segundo quarto já começa a dar uma descida. E aí tem que recuperar de novo. Então, ver isso, tentar arrumar afinar essa questão aí, que daí já consegue manter uma linha para poder vencer. Pois é, Brunão, mas como sempre existe um dia após o outro. E ontem pela manhã o São José já estava em quadra novamente no ginásio da ASEB em Brasília para enfrentar o Cerrado Basquete aí pela 5ª rodada da LBF. Desta vez deu bom para o São José, para o time do técnico Leandro Leal, que se recuperou e venceu pelo placar de 73-57, chegando à sua 3ª vitória em 5 jogos, somando 60% de aproveitamento na competição até aqui, Brunão. E aí já é uma recuperação dessa derrota que, como a gente falou, apesar de já, entre aspas, sabendo que iria ser complicado contra o Sampaio, contra o Cerrado já muda um pouco. E é complicado, né, esse calendário do feminino, de novo, né, o jogo Maranhão, depois Brasília, e 2 dias de diferença um do outro, é superação atrás de superação para esse time aí. Pois é, e nesse jogo a Jennifer Munhoz, 23 pontos, 4 rebotes e 3 assistências, foi a cestinha do São José e da partida, seguido pela Lau Isaías, 17 pontos e 6 rebotes, e a Manuela Rios, 13 pontos, 5 rebotes e 9 assistências. Pelo lado da equipe do Cerrado Basquete, Ali Lisboa, 16 pontos, 10 rebotes, anotou um double-double na partida. Matheus, coloca pra gente a classificação da LBF, que tem o Sampaio lá na liderança, 100% de aproveitamento, assim como o César Araraquara. O César Araraquara é o próximo adversário do São José, hein? Seguido pelo Corinthians, Ourinhos do São José, na 5ª posição com 60% de aproveitamento, 3 vitórias, 2 derrotas em 5 jogos, seguido pelo Maringá, Campinas, Mesquita, Santo André, Cerrado e o Blumenau. Essa é a classificação dessa LBF 2025. Próxima quinta-feira, o São José recebe justamente o César Araraquara no ginásio do Teatrão, 7h30 da noite. Um jogo importante, um jogo, quem sabe, para o São José quebrar essa invencibilidade do time de Araraquara. Vamos torcer por isso, tá certo? Brunão, para a gente fechar esse segundo bloco, ainda no assunto basquete, falando agora dos meninos, né? O time do técnico Regis Marrelli enquadra hoje.
entra em quadra hoje, né, contra o Lanterna Fortaleza, pela 13ª rodada do retorno do NBB 17. O São José vem de derrota na última rodada para o Pinheiros, fora de casa, e busca a reabilitação. Já o Fortaleza vem de 2 derrotas consecutivas, e apesar de ser o Lanterna, antes dessas 2 derrotas, Brunão, seguidas, ele bateu o Paulistano em São Paulo, ou seja, serve de alerta para o São José. Fortaleza tem apenas 8 vitórias em 29 jogos até aqui, Brunão. É um jogo para o São José se recuperar no campeonato, mas lembrar sempre que tem um outro adversário do outro lado, né? Porque é o Lanterna, tem que ter um respeito e tem que ter cuidado, né? Porque se entrar muito com o salto alto, muito, já ganhamos, vamos só jogar para cumprir tabela e a gente vai ganhar, vai ser complicado, não pode complicar esse jogo aí, tem que jogar sério, ganhar e aí pontuar. E a vitória é importante para o São José. Matheus, coloca para a gente aqui a classificação, por gentileza. Lá em cima você já sabe, né? Minas, Flamengo, Franca agora assumindo a 3ª posição. Brasília, União Corinthians, campanha espetacular do União Corinthians na 5ª posição. São José é o 10º colocado. Precisa da vitória para de repente chegar aqui, nos 8 primeiros, para pelo menos ir garantindo aí vantagem nos playoffs. São José vai se classificar. São José vai se classificar, não tenho dúvida, mas se ficar entre os 8 primeiros, pelo menos tem vantagem no primeiro playoff. Isso é muito importante. Vira a tabela, Matheus, só para a gente confirmar. Fortaleza lá, o Lanternão tem apenas 27,6% de aproveitamento, 8 vitórias, 21 derrotas em 29 partidas. Esperamos uma boa apresentação da equipe do São José e a vitória vem naturalmente, consequentemente, não tenho dúvidas disso, mas precisa jogar aquilo que sabe, sem salto alto, botar a bola lá dentro da cesta, que a vitória vem, Brunão. Pois é isso, jogar com seriedade, que é o último colocado, aproveitar que é o último colocado, mas jogando com seriedade. Se não jogar com seriedade, pode ser surpreendido. Muito bem, sucesso, quarta-feira, todos os detalhes para você aqui no Hora do Esporte, que faz o seu último break agora, não sai daí, já tem informações do rugby feminino e também do vôlei, tá pintando os primeiros nomes aí a serem contratados pelo São José, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte para falar de rugby. As Iaras seguem lutando para entrar no top 8 do mundo. A seleção brasileira feminina de rugby, Sevens, que tem a joseense Mariana Nicolau como uma das titulares da equipe, jogou neste final de semana a etapa de Hong Kong do circuito mundial, a penúltima da temporada regular do rugby internacional, e fecharam o torneio com o 8º lugar. Na sexta-feira, o Brasil venceu a China, mas acabou derrotado pelos Estados Unidos na fase de classificação. Com isso, as Iaras jogariam no sábado contra as atuais campeãs olímpicas, a Nova Zelândia, precisando de uma derrota de no máximo 24 pontos de diferença para se classificarem às quartas de final do torneio. Só que as neozelandesas venceram, elas venceram por 29-7. Com a Thalita marcando o try para a equipe da seleção brasileira, que deu um saldo suficiente para o Brasil ir às quartas de final. No próprio sábado, as Iaras voltaram a enfrentar a Nova Zelândia, que venceu novamente o Brasil. A gente está vendo, inclusive, imagens desse jogo aí, nas quartas de final. Esse jogo foi 31-7 para a equipe da Nova Zelândia, com a Thalita novamente fazendo o try brasileiro. Com o resultado, o Brasil foi para a disputa do 7º lugar ontem, por ser um dos piores perdedores das quartas de final. Aí as Iaras perderam também para o Japão nas quartas de final por 32-14, com a Yasmin e a Thalia, melhor dizendo, marcando os tries brasileiros. Aliás, a Thalia assumiu a vice-liderança da artilharia do circuito com 25 tries, atrás apenas da australiana, que é eleita a melhor do mundo atualmente, a Madison Levy. As campeãs da etapa de Hong Kong foram novamente a Nova Zelândia, que bateu a Austrália por 26-19 em jogo mais do que emocionante. Na temporada, o Brasil segue na 9ª posição e terá a última etapa em Singapura nos dias 5 e 6 de abril para tentar entrar no top 8. Lembrando que após as 6 etapas iniciais, as 8 melhores seleções na classificação geral seguirão aí para a fase final, que será em maio. Enquanto isso, as últimas 4 enfrentarão as 4 melhores equipes da 2ª divisão pela permanência na elite do rugby mundial. O Brasil segue para Singapura com o mesmo elenco que jogou lá em Hong Kong. O torneio de Singapura define também a temporada regular e os times do top 8 que jogarão a etapa final em Los Angeles, Brunão. Para o Brasil ainda é complicado, né? Você pega esses times de Nova Zelândia, Austrália, Argentina, que tem um rugby muito, muito forte, né? Então, o Brasil está ainda um degrau abaixo. Mas, assim, tem que jogar, essas meninas aí,
mais pra frente, outras meninas que vão ver que estão vendo essas meninas jogando, podem vir, né? Essas meninas podem incentivar outras meninas, enfim, fazer o esporte crescer. Então, pro Brasil, por enquanto, é isso. É brigar pelo 5º, brigar pelo 7º lugar, e é isso. Porque a tradição de outros países é muito grande nesse esporte. Sem dúvida. Enfrentar as neozelandesas realmente é muito complicado. Atuais campeãs olímpicas é pauleira realmente, mas o Brasil enfrentou de igual para igual dentro das suas capacidades e limitações. Foi bem demais. E agora é jogar tudo em Singapura para tentar ficar no top 8 e disputar com a elite do rugby mundial. Tá certo? Sucesso para as meninas e, claro, a gente traz informação aqui no Hora do Esporte. Brunão, para a gente fechar o programa de hoje está no pique, falando de vôlei, porque o São José já começa a pensar no elenco, visando o Campeonato Paulista e a temporada 25-26. 2 reforços devem ser anunciados em breve para o time do São José. O primeiro é do oposto Davi Silva, esse que você está vendo aí, ó. Ex-Campinas, tem 27 anos, 1,99 m, com passagens pela Seleção Brasileira de Base, e ele também iniciou sua carreira no Monte Carmelo. Jogou no Minas durante 3 temporadas e soma também passagens pelo vôlei francês, árabe e alemão. O outro reforço é o central Vitor Babu, que estava no voleibol da Bulgária, mas antes de ir para a Europa, ele passou 3 anos no time do Guarulhos. E a equipe será comandada pelo Flávio Tavares, que já está integrado ao vôlei São José, que é isso aí que você está vendo, está com a camisa do Guarulhos, já trabalhou com o Sérgio Negrão, e ele é o novo técnico do vôlei São José, Brunão. O Flávio já, no último treino que a gente foi acompanhar, ele já estava dando lá uns pitacos dele, né? Dando uma bronca no pessoal. E é isso, é reformulação, tem que trazer talvez um novo líbero, né? Já que o Rogerinho vai sair da equipe, enfim. Essa reformulação já visando o Paulista que começa no segundo semestre. Sem dúvida alguma, a gente está acompanhando de perto, tendo novidades, novos nomes para a equipe do vôlei São José. A gente vai informando para você aqui dentro do nosso Hora do Esporte. Só confirmando que ainda não é oficial essas informações, mas tudo caminha para que esses nomes sejam divulgados futuramente como contratações oficiais do vôlei São José. Tá certo? Brunão, vambora? Vambora. Tá na hora, né? Brunão, um grande abraço para você. Ótima segunda-feira, início de semana, quarta-feira. Te convoco a estar aqui comigo em mais um Hora do Esporte. Quarta-feira estaremos de volta, foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Quarta-feira de camisa verde eu volto para mais um programa. Que beleza. Luizão, você também, hein? Aqui o nosso soquinho maroto. Aê, você está convocado a vir conosco no Hora do Esporte, porque na próxima quarta-feira eu, Brunão, Luizão e grande equipe estaremos aqui para te deixar sempre muito bem informado dos esportes da nossa cidade. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Grande abraço para você, fique com Deus até quarta-feira. De minha parte, grande abraço, até lá. Tchau, tchau.